Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Mundo Compartilhado. Eu sou o José JR e hoje a gente está aqui com duas convidadas maravilhosas, muito especiais, porque a gente vai falar sobre um assunto que eu sou apaixonado, que é educação. E como é que está essa educação no século XXI? Tem muitas coisas acontecendo no mundo inteiro e os problemas que a gente está enfrentando, os pais, quem é professor, a escola, as empresas que trabalham na área de educação, está todo mundo depois, agora em 2021, tentando se adaptar ainda, muitas delas, né? A escola pública também, os alunos, e a gente vai ter tudo isso para poder falar aqui com essas duas pessoas especiais. Eu quero já convidar a nossa primeira convidada, por favor, Gislaine Magna Bosco. O cara chama Zé, toda vez que chama alguém com um nome mais bonito, ele dá aquela dificuldade na hora de falar, né? Mas tudo bem, Gi? Como é que você tá? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, pelo privilégio de estar aqui nesse bate-papo. Para quem não me conhece, então eu sou a Gislaine, eu sou pedagoga, professora, tenho especialização em psicopedagogia, neuropedagogia e atuo na área da educação como gestora de um segmento numa escola. O que é, já tem a primeira pergunta, o que é neuropedagoga? Neuropedagoga, eu estudei toda essa parte do cérebro, né, para a gente ver, para eu poder auxiliar os professores como é que nós aprimoramos as práticas para promover a aprendizagem. Então, como é que a criança aprende? A gente estuda como é que a criança aprende e como é que nós podemos propor atividades e práticas que favoreçam essa aprendizagem. Que legal. Aí, ó. Já chega a entrar na neurociência ou não? Ou menos. Estudamos um pouco, sim, né? Mas ficamos mais na parte pedagógica, então mais na prática mesmo. E por isso que então, como que essa didática, então, qual é a parte do cérebro que eu preciso ativar por meio dessa prática? E como é que a criança aprende? Então, estudamos um pouco, sim, mas ele fica mais na parte prática. Tem uma parte muito teórica, então, que nós estudamos toda a fisiologia, mas se volta muito para essa prática. E aí complementa-se com a psicopedagogia, né? Que a psicopedagogia vai estudar as dificuldades de aprendizagem, né, das crianças e como é que nós podemos favorecer a aprendizagem por meio de uma mudança de práticas, né? Então, as duas áreas se complementam. A pedagogia. Gostei da mudança de prática, né? A gente daqui a pouco vai falar sobre isso, sobre as práticas que a gente está vendo, viveu, até você que já foi para a escola, já estudou, já foi no colégio, ou ainda está, né? Vamos tentar descobrir um pouquinho, né? Tentar reconhecer aqui quais são essas práticas aí. Bom, a próxima convidada que trazer ela também para esse palco digital aqui, nesse mundo de fundo que vocês estão vendo aí no Mundo Compartilhado, é muito querida, está aqui no meu coração, Paula Viane. Seja muito bem-vinda. E, por favor, se apresente para todo mundo aí. Paula Viane. Seja bem-vinda. Olá, eu sou a Paula Viane, arte educadora, especialista em História da Arte, com estágio em Museologia no exterior, no Guggenheim de Veneza. Especializei também em atelierismo, que dentro de uma proposta pedagógica também que usa bastante arte como base para a educação, para o aprendizado, e no momento estou me especializando ainda mais em métodos ágeis dentro da educação, Scrum, Kanban, todas as metodologias ágeis e como a gente pode trazer isso para essa realidade do professor, do aluno, das famílias, porque, na verdade, é isso que eles vão encontrar depois no mercado de trabalho. Então, a gente está tentando aí trazer essa proposta de mudança de mindset e de práticas aí dentro da educação. Muito bom! Estou animado aqui, porque no backstage a gente já fez umas perguntinhas, já comecei a trazer algum assunto para elas aqui para a gente poder conversar. E aí a primeira curiosidade aqui, vamos fatiar a nossa conversa, porque a educação é muito ampla, né? Como eu falei aqui para todo mundo que está assistindo, né? Tem várias áreas que a gente pode falar, os pais, professores, escola, a didática, como a Gislaine trouxe aqui, práticas novas que estão sendo inseridas na educação, né? Mindset e outras tantas coisas. Então vamos tentar fatiar aqui, muita coisa para a gente falar num episódio só aqui do canal. Né? Se elas se empolgarem aqui, se vocês quiserem também, e elas aceitarem, eu convido elas de novo para a gente continuar esse papo. Então eu vou escolher aqui, se vocês me permitirem, parte do assunto que a gente vai estar falando. E aí eu já vou começar aqui com a pergunta, que elas queriam saber o que eu ia perguntar e tal. Então a pergunta é o seguinte. Tchará. Uma pesquisa que foi feita
disse o seguinte: por que os professores achavam sobre a mudança das escolas, a forma de mudar, a forma de estudar, ou a própria evolução da escola como ela é hoje. Pelo fato que, historicamente, né, foi criada lá, provavelmente, né, não vou falar exatamente aqui, porque pode ser que eu cometa uma falha histórica, mas tem muitas informações que vêm do meados do século XVIII, ou final do século XVIII, 1700 é quase o final lá, né, que a escola formal surgiu, tradicionalmente, a cadeirinha um atrás do outro, né, e o professor lá na frente, certo? E uma das perguntas que foi feita nessa pesquisa, depois eu posso colocar aqui no link o livro que fala sobre ela, que é um livro bem legal, só que de visão sistêmica, né, bem complexo. O Peter Senge e outras coisas, eu vou deixar aqui no link. Ele fez uma entrevista, algumas perguntas para os professores, e mais ou menos a pergunta é essa que eu quero fazer para vocês. Na opinião de vocês agora, né? Por que a escola não evoluiu antes? E eu quero fazer o antes do quê? Da própria 2020, a pandemia do Covid-19, que acabou gerando uma aceleração do processo da educação, né? De mudança, de evolução, de transformação, vamos chamar assim, da educação. Então vamos colocar aqui o período antes. Qual a opinião de vocês? Por que a escola continuou, ou a passos bem lentos, a mudança desde aquele tempo? E aí, quem responde primeiro? Posso responder. Acredito porque o foco, até pelo sistema, né, educacional de muitos países, mais particularmente aqui do Brasil, ele é um sistema muito conteudista, né? Então, o professor, ele fica muito imerso nessa questão do dar aula, e não de promover a aprendizagem, né? E a pandemia, ela veio mudar isso. Eu tenho que promover a aprendizagem. E aí, acho que foi isso que deu esse grande start, né? Então, acho que antes ficava-se muito no dar aula, ensinagem, né? O conteúdo em si. E aí a pandemia... Entregar, né, Gi? Eu estou ali para entregar um conhecimento e não necessariamente para que aquele que está ali aprenda. Né? Acho que o objetivo maior sempre que acho que a pessoa ia até... vou ser professor, para quê? Para passar o que eu aprendi, né? Eu vou dar, né? Uhum. E não para ajudar o outro a conquistar, né? Que acho que quando começou essa mudança de olhar, que a gente começou a ter passos mais largos, acho que no sentido dessa mudança aí. Havia algumas iniciativas, tá? A gente não pode dizer que todas as escolas eram assim, não, né? Até porque tem uma mudança ali nessa questão antigamente estudava-se para passar no vestibular. Tá, agora já tá vendo que não é tão assim, você não precisa, às vezes, fazer uma faculdade, você tem, né, outros caminhos, né? E isso já estava sendo reformulado, mas como você mesmo disse, a passos mais lentos, né? E a pandemia veio dar uma sacudida aí nesse sistema, mostrando que tem que ser mais ágil, né? As coisas precisam ser mais velozes, assim. E eu acho que outra questão que é muito relevante também é que eu acho que as pessoas têm se perguntado mais o porquê. Né? Por que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que saber isso? Por que meu filho precisa aprender desse jeito? E agora, mais ainda, quando a escola veio para dentro das nossas casas, o pai passou também a ter mais essa consciência. Meu filho está aprendendo isso? Nossa, eu não sabia que ele aprendia isso. Para que ele vai usar isso? Né? Eu acho que coisas que a gente se questionou até quando a gente estudava e que aprendeu porque tinha que aprender, hoje, enquanto pais, a gente tem se questionado ainda mais porque a realidade mudou demais, né? Então, e aí entra um pouco essa questão, né, do conteúdo, porque querendo ou não, a escola, ela está imersa, ela tem alguns documentos norteadores, né, que acabam muitas vezes dirigindo ou norteando ali, né, algumas práticas. E aí que entra o grande desafio do professor, né, que o professor precisa, então eu tenho que trabalhar esse aspecto, esse tema com os meus alunos. Como é que eu posso tornar isso mais significativo, de modo que ele realmente saiba tornar essa informação em conhecimento, ou seja, ele saiba aplicar na sua realidade, que vem um pouco ao encontro do que você falou. Para quê? Então, para que eu vou estudar isso? Onde eu vou utilizar isso no meu dia a dia? Né? Então, eu acho que isso ficou mais aflorado, né? Eu acho que são dois pontos até que a agilidade traz um pouquinho, que antes o professor estava ali
para o que eu vou passar, né? A preocupação maior era o que eu vou passar. E aí, essa questão necessariamente, obrigatoriamente mudou. Por que eu vou passar e como eu vou passar, né? O que finalmente está ficando mais em segundo plano. E aí vou puxar o freio de mão aqui, porque elas querem para depois da pandemia. Eu vou segurar elas antes da pandemia. Porque eu acho, na minha opinião, exatamente, tirou aqui a palavra da minha boca, o divisor de águas. É um antes e um depois. E aí, né? Vamos ver se após... Se continuará, né? Opa, já estão trazendo mais assunto. Achei que era o divisor. Não, vamos ver. Então, peraí. Então, vou voltar lá atrás ainda. Antes, tá? Vamos segurar um pouquinho antes. Por que essa evolução não existiu antes? Mais rápido. Por que foi a passos lentos? Qual é a opinião de vocês, a experiência de vocês? No mundo, né? Não somente, é claro que a gente está falando aqui é de maneira geral de anos de experiência. Não é exatamente em um lugar só que cada um viveu, ou trabalhou, ou teve experiência, né? Aqui é a soma de tudo, porque a gente também foi aluno, né? Em algum momento na vida a gente também estudou e passou pelas escolas, colégios, faculdades e tudo mais. A pergunta é, o que vocês acham que não fez com que a gente evoluísse mais rápido e continuasse só vomitando, desculpe o termo, conteúdo. E aí eu tô dizendo isso por uma dor minha, né? Como aluno. Chegava na sala de aula, a professora só pluf. Ou tinha ainda aquele momento, né, bem legal, acho que muitas pessoas já devem ter vivido isso na vida, que a professora pegava alguém, passava para ela ir no quadro, e aí abria o livro na página X, e ela começava a escrever o que estava no livro, no quadro, e todo mundo tinha que copiar o que estava sendo escrito no quadro. E eu vivi muito disso. Inclusive nas matérias que eu mais amava, como história, por exemplo. Era apaixonado, tinha que ficar escrevendo. Então, pergunta é, por que em Passos a gente não começou a mudar isso antes de maneira mais rápida? O que vocês acham que impedia isso? Eu acho que tem uma questão cultural, é uma questão cultural até da própria sociedade. Há ainda algumas práticas enraizadas em alguns pais, não em todos, que a educação boa é aquela educação mais tradicional, que faz realmente provas, que vai trabalhar tal conteúdo, mas por que você não vai ensinar o verbo? Por que você, eu, tu, eles, nós, vós, eles, né? E por aí vai. E também o investimento em tecnologias para a educação. Antigamente investia-se muito em outras questões e não em tecnologia, né? E acho que isso foi algo que antes não era tão valorizado e que passou-se a ser, né? Eu, assim, entre outras questões, né? Tem também a formação do professor, que o professor, ele muitas vezes, ele ficava também num certo comodismo, na minha opinião, e agora ele está, até pela mudança da sociedade, a sociedade ela é mais imagética, uma sociedade da informação, né? Nossa, me ajuda aí. Você falou uma palavra do dicionário aí que não é muito utilizada. O que é? Repete a palavra e o que é a palavra, por favor. Isso, uma sociedade imagética, a sociedade das imagens, das coisas mais velozes, né? Então, as nossas crianças, os nossos alunos, diferentemente de nós, eu fui ter computador, não sei vocês, tá? Na faculdade só, eu não tive acesso a isso antes. Então, teve uma mudança cultural, né? Uma mudança da sociedade. E a escola, ela foi, aos poucos, se adaptando a esses recursos. E hoje, acho que vocês, né, a grande maioria sabe, temos ainda escolas que não têm computador, né? Não, claro, públicas, né? As privadas, a maioria tem, acho que todas. Mas, assim, a rede pública, então, ali, que atende uma grande parcela da população, ela não tem esse investimento, né? E aí o professor, Zé, também não é muitas vezes estimulado, porque não tem investimento, muitas vezes não tem giz. A lousa tá desse jeito. Eu vou ficar fazendo curso, eu vou dar aqui essa questão, entendeu? Então, tem um pouco um nivelamento por baixo, né? Claro que não são todos, né? Então, assim, eu acho que são muitas questões que a gente tem ali a ser discutido e a ser pensadas, né? Nessas questões. Eu acho que como a gente tá falando, é uma questão muito cultural, e eu acho que um dos pontos que a gente também tem que refletir a gente tende a reproduzir a nossa experiência, né? E é um assunto que eu questiono muito. A nossa referência de educação foi essa. Então, quando eu me torno professor,
não sei explicar exatamente o porquê, mas eu tendo a reproduzir a minha experiência, mesmo que ela não tenha sido a mais positiva do mundo. Até né? porque, Paula, a faculdade não trabalha, não sei a sua. Eu tenho duas graduações, tenho mestrado também. Eu não fui formada ali para aquele espaço da sala de aula. Eu fui formada para ser coordenadora de aula. Eu, particularmente, eu fui formada para ser artista plástica. E eu pedi na faculdade, falei assim, olha, eu quero passar por uma sala de aula formal. Não, mas agora a gente faz estágio em projetos, que é muito mais tranquilo. Eu falava, que bom que é mais tranquilo, então eu preciso ir para a sala de aula. Porque lá não é tranquilo, o projeto eu vou encarar fácil. né? Eu preciso encarar o que é difícil. E os professores, acho que de nível universitário, acho que tem mais isso de continuar passando aquilo que veio. É assim, né? Não vamos mudar. Para que tá indo tão bem até hoje? Vamos continuar do jeito que tá. A gente aprendeu assim, nossos avós aprenderam assim, todo mundo aprendeu assim. Só que o mundo que a gente tem hoje não consegue mais comportar esse padrão, né? As crianças, elas já estão aprendendo, elas estão tendo acesso a conteúdos que a gente tinha que pegar lá na Barça do A e B, do C e D, e ficar lá, e era aquele tantinho que tinha, e quando eu tinha sorte de ter uma Barça em casa, né? A Barça, para quem não sabe aqui, deixa eu explicar, né? Barça é enciclopédia, uma das mais famosas do mundo, onde as pessoas compravam daqueles que vendiam na rua, que as pessoas passavam, vendedores. Agora, né? Aqui, isso chama... Né? Deixa eu explicar conhecimento para todo mundo aqui, né? Então, assim, a Barça é enciclopédia. Né? Então, enciclopédia, então tinha lá os conteúdos de A e B, de C e D por livro, né? E você ficava muito limitado no conteúdo, então você tinha essa dependência desse ser que te passava aquele conhecimento. Só que hoje, você não precisa disso para ter conhecimento. O conhecimento tá... Uma criança de 1 ano já consegue pegar o celular e buscar o que ela quer, mesmo não escrevendo e lendo. Eu falo que o maior desafio que eu percebo, e ainda existe, tá? É claro que há um trabalho sistemático nesse sentido, mas há uma distância entre faculdade, então, entre a formação desse profissional e a prática, né? Então, quando essas duas instâncias, elas não dialogam, a formação, ela não vai atender àquela realidade, né? E aí também tem algo que a gente tocou um pouquinho aqui, que é a questão da formação continuada desse docente, né? E de todos os profissionais ao certo. Se a sociedade está mudando com uma constância muito acelerada, então está mudando muito, muito rapidamente, eu também tenho que me adaptar às mudanças, né? E as crianças, cada vez mais, virão com outras habilidades, demandas, necessidades, que não são as mesmas do ano passado. A criança de hoje não é a mesma do ano passado. Não. Né? E acho que é isso que antigamente atrapalhou um pouco. E tem um outro ponto também. Nós estamos preparando estas crianças para uma realidade que a gente não faz ideia de como vai ser, para profissões que a gente não faz ideia de como serão e do que serão, né? Então, eu não preciso só que ela saiba ciências porque ela vai ser médica. Não adianta, não resolve, não atende mais a necessidade. E atendia antes? E antes atendia? Eu acho que até um determinado tempo atendeu, né? Acho que até a geração do meu pai atendeu super bem, posso dizer. Porque poucos chegavam ao nível superior, né? Era uma outra pegada. E a gente não tinha tanto acesso a conteúdo. Mas hoje o conteúdo está aí. Né? Por que eu vou para a escola para aprender mais, então? E assim, Zé, a gente não tinha outro parâmetro de comparação. Era isso, né? Agora começou-se a, por exemplo, a gente tem muito mais acesso a como a Inglaterra educa, a como outro país educa, entendeu? Então, assim, a gente começa a abrir o nosso horizonte. Antes, não. Antes era a educaçãozinha que tinha. Eu, por exemplo, vim do interior do estado de São Paulo, era educação de birigui, ninguém sabia nem o que acontecia na cidade vizinha, né? Então, assim, à medida que esse horizonte ele se amplia, eu também vou, né, repensando, ou deveria pelo menos repensar algumas práticas. E hoje fala-se muito, né, discute-se muito mais do que anteriormente, antigamente. Antigamente é assim, sua professora mandou, você vai decorar aqui, você vai fazer a ponta, minha mãe fazia a ponta. Não se questionava, né?
Era ponto ali, fazia aquela pergunta de 5 formas diferentes, para eu decorar as respostas de 5 formas diferentes, porque eu estudava para fazer a prova. Hoje, não. Hoje, a mudança, né? Se não na grande maioria, se não em todos os professores, pelo menos na grande maioria, já está nessa mudança de mindset. Não se estuda para fazer uma prova, né? Não é a escola, eu vou me formar para a vida. A vida está na escola, deve estar na escola, né? Então, isso foi modificando, né? Com o tempo, algumas escolas mais rápidas, outras nem tanto, né? Muito bom. Bom, falamos um pouco do passado, né? Antes de 2020, desse turbilhão, todo mundo achando que os planos perfeitos, né, infalíveis, né, como diria o Cebolinha, para quem não sabe, é o amigo da Mônica, né, que o plano vai ser infalível. Chegou 2020 e bum, mudou-se tudo de uma hora para outra. E aí a gente viu todo mundo correndo para tudo quanto é lado. E quando eu falo todo mundo, é o aluno, é os pais, é os professores, é a escola, é as empresas que trabalham com educação, ou vendem educação, ou, né, oferecem, fornecem, sei lá, o nome que você quiser dar. Todo mundo apavorado, porque por alguma razão, né, política, foi definido que os alunos não podiam mais ir para a escola. Né? Sanitária e política, né, vamos colocar assim. Porque em 2020, lá em março, ninguém sabia como efetivamente seria a situação, né, o spread, como se espalhava, né, a doença, como é que disseminação, obrigado, como que está disseminado e como as crianças iam reagir com a doença nova. Com isso, virou meio que de ponta cabeça tudo que a gente sabia, né, ou a grande maioria da área da educação. E aí eu pergunto para vocês agora, eu não quero saber a visão do professor. Como é que vocês, na experiência de vocês, como profissionais da área, especialistas da área, mães, né? Porque aí tem os dois lados também, né? E aí meu lado mãe, né? E você saber. E aí, como que vocês se sentiram lá no começo dos 3 primeiros meses aí? Eu me senti sacudida, sabe? Tipo, eu também, enquanto profissional, a gente também fala, a gente vai nadando, muitas vezes, conforme a maré, né? A gente não vai toda hora remando contra, né? E aí você se depara também com um universo que não há mais o público e o privado, você está na sua casa, o seu trabalho está na sua casa, então eu falo que eu tive que reaprender, né? Reaprender essa questão do ser mãe, reaprender a questão da profissão, porque estava tudo ali junto e misturado, né? Até você conseguir separar o medo também, né? Porque você ouvia muitas coisas e não sabia exatamente o que fazia sentido ou não, né? E a pressão de também lidar com a pressão dos demais, porque se esse medo, essa questão dessa reorganização estava na minha casa, na casa do outro também, então eu tinha que reorganizar a minha e ajudar o outro na reorganização dele. Né, por trabalhar com a questão da educação, ajudar a criança a se reorganizar, a família, né? Então foi um período bem tumultuado, de muito crescimento, mas tumultuado. Eu acho que é por aí, eu acho que foi uma sacudida necessária. Eu acho que da pior forma que podia ser, mas a gente precisava acordar. Né? E a hora que eu me dei conta que eu estava do lado da minha filha, tentando ajudar ela a lidar com uma ferramenta nova, a entender que agora o professor de verdade virou uma tela e que ela precisava aprender a dominar essa ferramenta nova, que para ela era o trabalho do papai, o trabalho da mamãe, o computador era o trabalho do papai e da mamãe. Eu ia lá na sala do computador na escola uma vez por semana, uma vez por mês, digitava uma coisinha ou outra. Agora eu precisava dominar essa ferramenta, porque a professora ia conversar comigo através daquilo. E além disso, eu com uma filha em fase de alfabetização. Então ela tinha essa ferramenta nova, ela tinha outra coisa nova para ela, que eram as letras, que tinham tomado forma e que tinham virado textos e que ela agora conseguia decodificar, né? Então, assim, bagunçou totalmente. E aí ver a realidade do professor entrar dentro da minha casa, estar dentro da sala de aula, para mim mexeu demais, porque assim,
eu já vinha num processo de acompanhar grupos de estudos com holandeses, russos, alemães, enfim, com gente aí, mundo afora, que teoricamente sofrem as mesmas coisas que a gente, né? Passam pelas mesmas dificuldades que a gente, porque aluno é aluno e professor é professor em qualquer lugar do mundo. Mas a gente já vinha buscando essas respostas, né? Essas mudanças. E aí, quando eu fui puxada de volta para essa realidade e voltei para essa sala de aula, aí que eu me dei conta que eu falei, meu Deus, a gente está muito longe de tudo isso. Porque nem os professores estavam dando conta dessa ferramenta. E a minha filha de 7 anos tinha que dar. Então, assim, os primeiros meses foram chocantes, assim. E E hoje é uma alegria ver que ela entra no computador sozinha, se vira, escreve texto, enfim. Um ganho que ela não teria, certamente, no 3º ano. Né? E ainda que essa escola, né, assim, a prática que você tem, a sua experiência que você tem, ela ainda teve, né, essa oportunidade de já imediatamente, sei lá, conversar com o professor. Quantas escolas demoraram para se adaptar? Muitas ainda se adaptaram, né? Não sei, então estão ainda até lá. Até hoje, provavelmente devem estar patinando. Então, assim, isso mostrou um pouco também, sabe, Zé? Acho que essa sacudida que deu nas famílias mostrou um pouco mais, assim, abertamente, não que nós não soubéssemos antes, né? Essa discrepância educacional, né? Porque, por exemplo, hoje, na cidade onde nós moramos, né? As escolas particulares voltaram, mas as do município não. E por que não? Se tiveram, né, um time para se adaptar. Por quê? Tá, a pandemia tá aí para todo mundo, tal. Então, assim, eu acho que isso sacudiu a sociedade como um todo nessa questão. Porque todas, de certa forma, a educação, sim, claro, ela foi extremamente impactada, está muito impactada, e vamos sofrer uns vestígios disso ainda por um tempo, mas todas as empresas, até aquelas que estavam mais avançadas tecnologicamente, também tiveram que se adaptar, né? O tal do home office passou a vigorar, coisas que para algumas era inadmissível. Bom, não tem jeito, você vai ter que fazer, né? Então, assim, eu acho que ela sacudiu a sociedade como um todo, né? Fazendo todos olharem para essa realidade que já estava ali, né? Que já era possível, só que, né? Não estava calma, né? Trazer agora o lado do pai, né? Então, eu como pai aqui, compartilhar com todo mundo, de ver, não a da filha, eu quero trazer uma outra visão, né? O quanto eu reconheci, eu já sabia que tinha, né? A gente percebia quando ia no colégio e tal, mas de ver claramente a desconexão entre os pais e os filhos na parte educacional. Que é a terceirização, que eu vou chamar aqui, da educação por completo pelos pais para a escola, né? Os professores que têm que ensinar, educar e tudo mais. E aí, quando juntou tudo, né? E aí a gente viu nos grupos de WhatsApp, né, amigos dos amigos falando, conversando, né, de outras escolas, de outras cidades, de outros estados, que a gente trocava ideia, mesmo problema do pai sofrendo de ter que sentar do lado do filho, dar atenção, né? Isso, claro, mais uma vez aqui falando para todo mundo, né, a gente está pegando um pedaço aqui de todo esse grande contexto educacional, porque dependendo da idade do seu filho, ele, o computador tá aí, ele já sabia mexer, vai embora, né? Os mais novos, né, que é o que eu estou colocando aqui, dependiam cada vez mais dos pais, né? E eu vi essa dificuldade e também sofri com ela, né? De ter que, vem cá, deixa eu ensinar, e aí a total necessidade de dependência, e aí esse é o ponto que eu quero trazer para vocês, de falta de criar autonomia para os alunos, ou incentivar a autonomia, né? Da dependência que os filhos vão crescendo, né? As crianças vão crescendo e continuam não autônomas, e aí eu estou falando de uma maneira assim bem ampla, porque eu sei que a escola, ou não sei todas, né? Vamos falar que não posso generalizar aqui, não sei se todas, mas muitas delas incentivam essa autonomia, mas a gente viu a prova de que se estimulavam, não era o suficiente, porque quando chegou a pandemia, dos mais novos, né, sofreram demais, né? Acho que aí tem a questão também da tecnologia em si, né? Porque veio uma outra forma, então as crianças estavam sim autônomas, e o desenvolvimento da autonomia ele é gradual, não vai se ensinar, né, uma criança de 6 anos tem a autonomia até um certo ponto, uma criança de 9 tem autonomia para outras questões, né? Então é um processo gradual.
mas assim, eles se depararam também com uma ferramenta que não era usual, como a mesma Paula comentou, então usava-se, as crianças não tinham acesso, né, falando da faixa etária que você comentou, pensando em crianças mais novas, né, a gente tinha um tempo de tela muito contado, muitas vezes as crianças nem acessavam celulares, não tinham acesso a computador ali, né, da forma como passou-se a ter, e os pais também foram surpreendidos, né, a escola fechou na sexta, na segunda já, para muitas que tiveram sorte, já tiveram aula online na segunda-feira. Peraí, como aula online? Como assim? Como funciona? Mas aula online é só para adulto, né? Como assim? O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que ensinar meu filho agora? Então, assim, isso também gerou, e esse estresse da sociedade, Zé, na minha opinião, também revelou o quanto que a família, que vem um pouco ao encontro do que você comentou anteriormente, delegavam tudo para a escola. Muitas famílias querem um ensino muito qualitativo, mas não querem com o mínimo esforço. Meu filho não pode fazer muito tempo de tarefa, e eu não posso ajudar, né? Então, e às vezes a criança, como a Paula falou, a criança está em fase de alfabetização, vai precisar ali de um auxílio, ainda que seja um encorajamento. Filho, você consegue, vamos lá, você faz, você é capaz, né? Então, assim, a família se perdeu um pouco nesse processo, e isso dificultou, eu acho que um pouco essa adaptação também, pode falar. E tem outro contexto, né, Gi, que a criança é uma diante do professor e a outra diante dos pais. Ixi, essa daí deu rolo, hein? Eu, aqui, minha experiência foi porque, confusa. Assim, a criança que a professora ia falar e ela ia catar numa boa, quando o pai fala, já faz manha, faz birra porque eu não consigo, já aumenta, porque a reação dela é outra. Né? Essa relação, essa intimidade, de alguma forma, interfere. Então, assim, o pai ter que se colocar um pouco nessa posição do professor é difícil. E em muitos momentos eu me vi falando, a tua professora está aí na tua frente, pergunte para ela. Por mais que eu soubesse a resposta, por mais que eu quisesse ajudar, foi um processo longo de chegar para ela e dizer, você tem que fazer a sua pergunta para a sua professora, levante a mãozinha aqui, espere a sua vez, tente falar, porque se eu respondesse tudo, eu não precisava mais da professora ali, né? A referência dela, naquele momento, tinha que ser aquela professora, né? E para ela entender que a minha mãe está do lado, mas a minha mãe não é para ela que eu tenho que perguntar, porque teoricamente a gente sempre recorre primeiro à mãe, né? E nesse momento não, é a sua professora, você está diante dela. Foi um processo também de entender, né? Mas eu tô na minha casa. Isso, é isso que eu ia falar agora. Pensa para essa criança, ela estudava na escola, agora ela estuda em casa. Em casa ela só fazia tarefa, né? E olha lá, tem escolas que às vezes nem mandam tarefas. E nesse momento era a mãe que ajudava. Isso, quando tinha alguém, né? Era essa a referência dela. Mediava tal. E aí também, eu acho que isso veio mostrar um lado da sociedade. Eu que estudo também educação parental, que é a educação, né, de pais, ajudar os pais nessa parte de educação dos filhos, de como os pais também estão um pouco perdidos nessa questão da educação, até onde eu tenho que dar limites, até onde eu posso ceder. Então tem muitos, o que a gente percebeu, assim, muitos pais que totalmente, eles acolheram o filho, mas acolheram demais, que faziam por, então não tinha essa postura da Paula de falar, filha, você pergunta para a sua professora. A mãe falava, professora, espera um pouquinho que meu filho aqui, ó, professora. Sabe? Então, mas, Gi, convenhamos que mesmo um ano depois isso continua acontecendo. Tem pais que realmente abraçaram essa postura, e acho que nesse sentido também que o Zé pergunta de autonomia, né? E a gente, como pai, ninguém quer ver seu filho crescer, é um fato, né? Assim, a gente segura e a gente se interfere onde não é para entrar. É muito difícil a gente separar isso. E isso, o filho faz aquele gatinho, sabe, do gatinho de botas lá do Shrek, e você atende. Por quê? Porque ele sabe aonde pega. Então, o pai às vezes está ali em meio também ao trabalho, em meio ao tumulto da vida, porque as famílias demoraram um pouco para se acomodarem, né? Então, foi um processo complicado. Já tinham talvez um pouco de conflito nessa relação ali parental, se eu sou muito permissivo ou muito autoritário, porque também nós tivemos o extremo oposto, pais que não ajudavam o filho para nada, que a criança muitas vezes nem frequentou as aulas ou ali o processo, porque o pai não tinha tempo.
porque o pai não tinha tempo não disponibilizou ferramenta, não priorizou. Apoio, e a criança Claro. precisa. E também, Zé, embora a gente tá falando de uma faixa etária, isso também aconteceu com os maiores, porque muitos pais delegam. O meu filho já tem 14, sei lá, 12 anos, 13 anos, ele se vira. Peraí, mas precisa desse monitoramento. Eles também estavam nesse processo de mudança, independente da idade. Até os adultos passaram por esse processo, né? Então, independente da idade, eles precisaram de era necessário um suporte, né? Uma passagem para esse novo momento, né? E essa passagem, esse apoio do pai, eu falo que ele tem que acontecer full time, né? É da pré-adolescência para adolescência, quando vai escolher uma profissão, às vezes. Então, assim, também eu acho que essa pandemia ela veio mostrar um pouco essas rachaduras, pais que não conviviam com os filhos e começaram a ter conflitos porque estavam convivendo com os filhos. Trabalhando em casa, os filhos em casa estudando, não podia sair de casa, né? Quer dizer, 24 horas por 7. Não aguento mais, assim, de famílias falarem, eu não aguento mais o meu filho. Mas, gente, é seu filho, calma aí, vamos lá, vamos ver, né? Então, assim, eu acho que foi essa junção de tudo, e, assim, lembrando também que os educadores também tinham os conflitos, né? Eles sua família, seus filhos, né, também estavam na mesma situação. Estavam vivendo os dois lados, né? Pensa um educador que, às vezes, como a Paula falou, sei lá, tinha 2 filhos que também precisavam estar em aula e ele dando aula, porque muitas vezes a mãe, particularmente, né, não que o pai também não faça essa opção, mas ela opta, quando trabalha em um período, o período que o filho está na escola, para que depois ela possa dar uma assistência ali, né? E muitos professores se depararam com essa realidade. Eu tô com meu filho, que tem aula no mesmo horário que eu trabalho, eu não consigo ajudar ele, mas meu filho tá gritando a minha ajuda. Fora questões do dia a dia ali, né? Internet, que muitas vezes foi uma internet... Caía. Para aqueles que tinham internet. Então, para aqueles que tinham, e para aqueles que nem internet tinham, nem computador tinham. Eu não sei como é que tá nos estados, né? No Paraná a gente tem a televisão repassando as aulas, né? Canais digitais da mesma frequência que as TVs normais, e aí você tem apenas alguém falando, mostrando, contando uma história, ou fazendo um exercício lá, explicação teórica, né, e tentando fazer... Eu cheguei a assistir algumas horas dos canais que tem aqui no Paraná, para quem não sabe, eu estou no Paraná, e quer dizer, não tem interação nenhuma, né? Porque você não tem, tipo, a pergunta, uma resposta, e você, o professor ali que tá dando... O aprendente tem que estar muito interessado, né? Isso ele tem que estar muito interessado. E é por isso que eu falei que, assim, espera-se que haja uma mudança pós-pandemia. Porque não são todas as escolas que mudaram as suas práticas. Umas por falta de recurso, porque o público... Gente, se a gente for pensar em matéria de Brasil, a sociedade é super heterogênea. E essa discrepância, ela ficou mais acentuada com a pandemia, né? Nós temos escolas que até hoje, como eu já falei, não abriram. Gente, faz 1 ano e 3 meses. 4 meses, né? 3. Como é que faz? Essa criança tá ali sem. Tudo bem, pode estar tendo acesso a essa televisão, mas e se eu tenho uma pergunta? Como é que eu faço? Né? E como que você sabe se realmente o meu exercício tá correto? Você entrega lá para a escola, a professora corrige e devolve. Tá, mas esse ela foge do básico, que é a relação, né? Então. A relação de ensino e aprendizagem, que é o que se constrói. Não tem relação, gente. Como que você vai construir aprendizagem? Claro que estão desenvolvendo muitas outras habilidades, estão aprendendo coisas que jamais aprenderiam, que vai ser uma geração com, acho que com uma capacidade de adaptação, de social, com muita dificuldade de relação interpessoal, acredito eu também, por conta desse isolamento, né? Mas ficou um gap aí, né? E que vai refletir por anos. Esse é o próximo ponto que eu queria trazer para vocês, até porque a gente já está quase chegando no final, e infelizmente, aqui esse papo que eu estou adorando, mas se vocês toparem, a gente pode fazer mais parte 2 aqui desse papo. Tudo bem, a gente está passando assim, tudo bem não, né? Tivemos que passar. O mundo sempre foi difícil, sempre foi, né, cruel, sempre foi, né, sempre existiu isso. Não é que ficou mais difícil ou menos difícil, eu acho que a gente que tomou consciência agora
de pequenos valores, né, como a própria família, estar em casa, agora as pessoas querem sair, né, no começo da pandemia a galera, pô, aprendi a ficar em casa, nossa, tal, não dava valor, o ficava aqui. Estou de férias, né? E agora todo mundo está dando valor de sair de casa. casa, né, tá começando tipo assim, não vejo a hora de dar uma saída, né, as pesquisas que a gente faz, pergunta, todo mundo quer dar uma volta. Mas antes disso eu queria perguntar duas coisas, a primeira delas é, qual é a consequência, e aí vocês podem trazer duas das boas, mas eu queria que vocês trouxessem das possíveis consequências que vocês veem para o futuro, que a gente vai ter que se atentar. Não estou falando que a consequência é horrível, tá? Para ninguém se assustar, mas são pontos que elas, como profissionais, enxergam que houve um problema, né? Tem um problema que aconteceu, né? A faca de dois gumes, né? Não foi só aprendizado maravilhoso, desenvolvimento, né? Independência, autonomia, que é um ponto bom, que teve que ser desenvolvido, mas tem algumas coisas que a gente vai ter que se atentar. E eu queria que vocês falassem alguns, né, não dá para falar todos aqui, mas pelo menos alguns pontos que vocês veem para a gente, nós, os adultos, e aí eu estou falando adulto porque não é só os pais, né, tem avós também, tem pessoas, né, que olham os netos, os filhos, os sobrinhos, os enteados, né, e tudo mais, que a gente tem que começar a se atentar agora, que é o outro lado da moeda, né, que não é a parte boa. Dá uma dica para a gente poder aprender. Eu acho que uma coisa que ficou muito evidente nessa pandemia é a fragilidade emocional, né? As nossas... a escola trabalhava-se muito, pensava-se muito, até um pouco que a gente falou, né, pós-pandemia, nesse aspecto conteudístico, né? Então, muito conteúdo, vamos ensinar. E muitas vezes, não estou dizendo todas, tá? A gente sempre acho que tem que olhar essa prática, que existem escolas que estão, sabe, avançando e já estavam num processo de consideração ser integral dessa criança na sua integralidade, né? Mas eu acho assim, olhar mesmo para esse emocional desses estudantes, eles ficaram muito, como a Paula até comentou, sem essa interação social. E nós aprendemos nessa interação ali com o meu professor, nos conflitos com os meus pares, e muitos pais, até imersos ali nas suas rotinas, não conseguiram ou não souberam como olhar para esse emocional da criança, né? Muitos fizeram trabalhos, tal, mas a criança ela ficou muito mais introspectiva, o adolescente ficou muito mais introspectivo, porque ele não tinha com quem partilhar. E quando partilhava, né? Eles estavam ali partilhando as suas práticas, eram seres online, né? Era pelo computador. E o adolescente, o ser humano, precisa desse contato. Então, acho que esse aspecto emocional é algo que a escola vai... muitas já estavam considerando, né? A gente falava até um termo lá da inteligência intrapessoal, que é eu me conhecer, eu conhecer os meus sentimentos, eu conhecer o porquê que eu estou reagindo, qual que é a emoção que está me fazendo reagir dessa forma. E também a inteligência interpessoal, que é essa questão do relacionamento, né? Eu me relacionar com os pares. Então, isso é um gap que eu acho que a gente vai ter, né, algumas sequelas e nós vamos ter que continuar cuidando desses aspectos com os estudantes. Esse é um ponto, acho que super relevante. Eu defendo muito a ideia de que, para uma aprendizagem concreta e completa, a gente tem que usar o máximo de órgãos dos sentidos possíveis. Acho que esse é o meu resquício da arte, que é uma coisa que eu tenho pesquisado muito, e que quanto mais a gente envolve os sentidos, mais presente esse aprendizado fica na gente, mais concreto. E quando isso se rompeu, porque assim, eu estando numa sala de aula presencial, eu tenho um cheiro naquele lugar, eu tenho texturas naquele lugar, eu tenho sons naquele lugar que completam essa experiência do aprendizado. E isso foi completamente modificado, né? Então, eu acho que, de alguma forma, até fiz uma pesquisa com alguns professores e a maior dor deles, para mim, era não poder encostar, não poder sentir o cheiro dos meus alunos. Não. Isso cria laço, né? E esses laços, eu acho que mais do que qualquer conteúdo que se perde, esse aprender a criar laços, essas conexões cerebrais que são formadas nesses processos, elas vão ficar faltando, né? E aí eu vou para um outro ponto. Para mim, a gente está falando dos maiores, eu acho que, assim, uma preocupação grande minha são os pequenininhos, porque a gente sabe, você como neuropedagoga principalmente,
que a maior desenvolvimento cerebral é até os 5 anos, principalmente do 1 aos 3. Né? Até os 3 anos, 0 aos 3 ali, o desenvolvimento cerebral é uma coisa absurda, né? As conexões, e ali a importância desses estímulos. E essas crianças que tiveram que realmente ser privadas do convívio social, eu não vou nem só dizer da escola, porque muitos nessa fase nem ainda frequentam a escola. Sim. Né? Os 4, 5 anos, sim, mas que foram privados desse convívio social, eles certamente foram privados de conexões cerebrais muito importantes, de experiências, de vivências que fortaleceriam o emocional, que fortaleceriam as experiências, que dariam base para eles construírem esses saberes depois. Então, eu acho que fica aí um mistério que será desvendado nos próximos capítulos, porque quando essas crianças de hoje 3, 5 anos estiverem aí no ensino fundamental, acho que vai ser necessário uma nova mexida aí para que tudo se encaixe, porque pode ser que será, né? Fica a minha dúvida aí nesse contexto. Bom, lá, dicas legais. E, como eu falei, tá infelizmente acabando o nosso tempo do dia de hoje, mas tenho mais uma pergunta para vocês. E aí, para a gente encerrar a pergunta. Esse arzinho de mistério que ele fez, ó. Essa deve ser bombástica, hein, Gi? Socorro. Não. Eu acho que eu vou usar uma desculpa que às vezes eu escuto assim, gente, acho que a minha internet tá. Vocês estão ouvindo? Tá caindo. Vai cair. Os alunos têm feito muito isso? Relatos dos professores faz? E quando o aluno fala assim, ai, prof, liga a câmera. Não, professor, eu não tenho câmera. Não tenho câmera. Então, liga o som e desliga o mudo, e fica mudo também. Começa pelo chat. Olha, gente, aluno é aluno, né, gente? Seja no computador, seja na sala de aula. Mudou o sistema, mas as estratégias continuam sendo bem desenvolvidas. Então, elas já começaram a responder a minha pergunta, já ficaram preocupadas. Eu queria que vocês contassem, já contou algumas aqui, mas as peripécias, casos aí que aconteceram engraçados, como essa daí, que vocês acabaram de fazer. Essa que eu queria que vocês trouxessem aí para a gente poder rir um pouquinho, se divertir. Apesar do assunto ser bem sério que a gente está falando, né? A gente está tentando deixar mais light. Conta aí alguns casos, não precisa dizer o nome do santo, claro, obviamente. Vocês viram aí dos alunos fazendo... Dos meus aqui, não é? Eu em casa, meu filho com aula, desfraude, eu ali falando, mamãe, quero fazer cocô. Eu, gente, só um minuto, né? Ou ele vem, mãe, fiz o cocô. Tipo assim, sabe? Alguma coisa assim, gritando. Então, isso que os alunos... da reunião, né? Peraí, como assim, né? Aluno que tá ali na aula e esquece que a câmera tá ligada, e se levanta e você vê que tá de cueca. Já aconteceu isso também, né? Eu nunca pensei nisso, do aluno jovem, criança, sair nem... Olha, nunca passou na minha cabeça. Isso, quando eu faço as aulas online, eu dou um recado para todo mundo no começo já, ó, cuidado com a câmera e tal, né? Dou um lembretezinho assim. Mas nem que imaginei que a molecada também fazia isso. Olha só, inocente. Levanta e vai. Ou então o aluno falar que tá ali, ai, prof, eu tô aqui, eu vou desligar um pouco a minha câmera aqui, mas eu já volto. A prof fica lá, tem até uns memes que eles fizeram, né? Que a professora fica lá rezando para o aluno voltar, e a hora que o aluno volta, você vê que ele estava dormindo, e ele, não, prof, minha internet que caiu e tal. Então, assim, acho que o aluno, ele continua sendo aluno, né, Paula? Não sei se... Teve uma que aconteceu aqui em casa, que a professora, acho que por uma situação específica, colocou a amiguinha, uma das alunas, como moderadora. Isso, e aí... E de repente, minha filha foi expulsa da aula. Isso. Moderou, eu quero esse, não quero esse. Tchau. Tipo, era aquele momento de vou te dar essa autonomia, né? Com toda aquela intenção positiva de dar uma autonomia para o aluno, para ele fazer uma intervenção positiva na aula. E a criança, acho que estava naquele momento de opa, é minha vez. Nossa, fez a festa, né, gente? Acontece, assim, é criança e tá aprendendo. Eu acho que a gente aprende muito mais com isso. E aí foi positivíssimo, porque ela teve que aprender a lidar com a situação de me tiraram, mas eu quero voltar, mas e aí
calma, tá tudo bem, né? E voltar e conversar de novo com a amiga e falar, mas por que você me tirou? E, né, eu acho que assim, na hora a gente dá aquela estressada e depois a gente dá risada, porque ficam os casos aí pra gente contar de pandemia. E você tem alguns, Zé, que você viveu assim, enquanto com os seus alunos também? Tem vários, tem alguns, assim, vários não, mas tem alguns, assim, como eu falo mais com adultos, né, então acontece menos, mas a gente usa algumas técnicas para eles pararem de fazer isso, mas de achar que é podcast, esse é o mais básico de todos. Desliga o microfone, desliga a câmera e fica o dia inteiro achando que é podcast, né? Então a gente usa algumas técnicas para eliminar isso, até porque a maneira que eu faço as aulas é bem diferente do que um professor. Tem o seu trabalho, né? Então, assim, é muito mais a teoria, a prática, depois a gente fala de teoria. Então sempre foi assim. Primeiro vem a prática e depois a teoria. E aí, quando tem prática, tem prática. Ô, João, todo mundo vai fazer prática, porque você está aqui comigo aí, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa para te ajudar? Aí o João, ô Zé, por que você ficou aqui? Eu ia até comentar isso, que às vezes a aula termina e você vê que o aluno ainda está ali, né? Tipo, tá então, lá, super empenhado, né? Esse é empenhado, vai ficar estudando aqui ó, o dia inteiro. Ou então muda a sala, né? E aí ele fala: olha, eu vim na aula, isso, né? Quando você está no presencial, aula de arte, mas espera aí, eu estou na sala de matemática, eu tinha que ter mudado, né? E aí ele até abre a câmera, já aconteceu também de entrar em sala, quando é link, você entra na sala de outro, fala, mas espera aí, você mudou a professora? Mas e abre a câmera e pergunta, interrompe ali, né? E um pouco do que a gente comentou também, né? Algumas questões de mães interrompendo, né? Eu ia fazer essa pergunta agora. Conta uma história pra gente de mães fazendo. Conta vocês duas aí, tem tanto de mães, assim, que às vezes a criança tá ali, a mãe tá fazendo alguma coisa na casa, esquece que a câmera tá ligada, e aí a rotina da família ali, né? Fica exposta, né? E tanto... Eu não entendi. O que é a rotina da família exposta? Então, tanto seja mais extensivo, que deixou a imanação. Que é a rotina da família. Realmente poluída, brincadeira. Não, eu não poluí nada. Vocês que estão falando que pode ser qualquer coisa. O público que está assistindo, cada um pode pensar o que quiser. Então, mas aí também é bom aprendizagem da família do público. Não, né? Paulo, aprendizagem criativa também, estimular ali. Mas, assim, tanto lá, eu ia até explicar, tanto coisas positivas quanto negativas, sabe, Zé? Famílias que brigavam muito, então isso também ficou exposto. Questões também de diversão, de mãe que você vê que tá ali a criança tendo aula, a mãe tá fazendo faxina cantando, e parece de Bob, sabe? Assim, esquece que a câmera tá ligada. E também essa questão da própria interferência, às vezes, que até a Paula comentou que ela estimula, né, para que a filha fale, mas tem o contrário, que a filha vai responder, ou o filho, e a mãe fala, não, ó, peraí, prof, olha, ele colocou como se a mãe fosse a aluna, né, olha, eu acho que tem muito disso, né, tem muita mãe que voltou a ser aluno, não tem? Se sentindo de novo em sala de aula, gente, que tá aí num revival bom, e preenchendo um espaço importante. E até essa questão da competição, a gente percebeu muito, sabe? Não, mas meu filho já fez, prof. Não, olha, ele vai responder primeiro. Coisa que a gente sabe que existe, assim, né? Competição entre famílias, assim, culturalmente, né? Ah, meu filho tirou 10. Não, mas o meu tirou 20, né? Sei lá, tirou mais. E aí isso também ficou um pouco mais enaltecido ali, né? Nessa questão. Mas a gente já viu de tudo, sabe? Viu tanto coisas boas. Gato passando. Cachorro pulando em cima. A gente fez errado, a gente devia ter começado com isso aqui agora. Agora que eu tô percebendo. A gente devia ter começado com as histórias, para depois entrar no assunto sério. Mas fica aí para tu dar risada. Obrigado. Não sei como agradecer mais vocês. Você acha que o papo foi muito legal? Ele vem do nada rindo, depois... Obrigado. Obrigada. Né? Falei, nossa, aconteceu alguma coisa. Não, estamos aqui. É para dar aquele momento. Nossa, o que está acontecendo? Nosso tempo acabou, infelizmente. A gente já está aqui. Acabou. A gente vai. Então vamos fazer outro papo? Muito legal. Quando quiser. Aí a gente continua esse papo aqui, explorando mais. Porque tem tantos assuntos sobre a educação que a gente pode colocar, né? E aí, quem sabe, na próxima a gente traz algumas dicas aí para todo mundo, tanto para pai, para aluno
tiver pergunta, quiser interagir com perguntas, a gente responder. Ótimo. Então, ela tá querendo fazer live, olha só. Tá querendo fazer live. Olha lá. Que aí as pessoas podem perguntar de cara. Próximo tópico de educação. Isso. Coloca aqui embaixo aqui para a gente poder falar sobre um assunto. E aí eu queria... Tem como as pessoas contactarem vocês? Como seria? Perguntar, mandar oi. Eu tenho o meu Instagram, depois, né, se você quiser colocar o meu Fala Instagram. Aí, qual que é? É Elo Consciente, Elo_Consciente, que eu trabalho muito com essa questão da parentalidade. Então, de ajudar o pai a melhorar as suas relações com os filhos, tá? É Elo_Consciente. Opa! Vamos mudar. Isso, Elo_Consciente. E agora sim. Isso, consciente, tá? E aí, assim, essa questão de trabalhar essa... Você viu que o cara errou aqui 2 vezes, né? Ela falou consciente, eu escrevi errado aqui, ó. É consciente. Ó, essa é a versão correta, certo, professor de português? Isso! Aê. Obrigada. Então, se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre educação respeitosa, parentalidade consciente, pode seguir lá, que tem várias dicas. Bem legal. Mas, mais uma vez, ela fala palavras novas pra gente, né? Qual que é a última? Parentalidade consciente. E a outra? Educação respeitosa, disciplina positiva. Entrem lá que as palavras não serão mais diferentes, vocês estarão ali internalizados. Você viu, né? Tô gastando português. No dicionário. Né? Tá bom, quem ficar, entra lá. Vocabulário, né? É isso aí. Arroba Elo_Consciente. Isso. Instagram. Instagram, isso. Muito bem, muito bem. E você, Paula? Se alguém quiser entrar em contato, como é que faz? Instagram, Agile for Teachers. Lá tem algumas dicas. Ela sim rasgou, tá, gente? Não fui eu. Ela rasgou aqui, ó. Agile for Teachers. Agile for Teachers. De agilidade aí, alinhada à educação. E tem também o @paulaviane.ce, que é mais voltado para uma versão mais criativa, né? Aí é uma exploração da criatividade. Mas o assunto de educação mesmo, você quer saber sobre educação, é Agile for Teachers. Lá a gente conversa sobre mudanças de mindset. O outro qual é, Paula? paulaviane.ce. E essa parte da aprendizagem criativa é algo bem legal, que tem que ser também discutido, colocado em pauta, porque é uma necessidade do século XXI. Criatividade aí, gente, é uma demanda que, independente do ramo, você vai ter que desenvolver a sua criatividade e o seu olhar aí diante da realidade. Como a Gislaine falou, nós estamos no mundo imagético, a gente precisa aprender a ler imagem, gente. Imagético, é isso aí. Então, o convite fica o seguinte, já vou dar até a dica aqui para elas, qual vai ser o assunto próximo, que são as novas capacidades para o século, para os próximos 5 anos, na verdade, não é para o século XXI, mas para os próximos 5 anos. E aí a gente vai trazer aqui quais são elas, que foi escrito pelo as habilidades pelo Fórum Econômico Mundial, que traduzir aqui para ficar certo, né? Que foi descoberto, né? Foi pesquisa e tudo isso para os próximos 5 anos aí. E aí a gente discute isso porque está diretamente ligado à educação, certo? O que as escolas, olha só, deixa para o próximo papo, ó. O que as escolas estão fazendo hoje, sabendo que essas habilidades têm que ser desenvolvidas, porque elas serão daqui 5 anos, por exemplo, 10 anos, mais do que necessária, né? E a gente bate um papo sobre elas, o que são elas e tudo mais. Topam? Já dei a dica, para não ficar surpresa igual hoje, né? O que você vai perguntar, o que você vai falar? Zé? Fechou. Obrigada. Gi, últimas palavras, se você quiser falar aí para o pessoal. Muito obrigada pelo tempo, muito obrigada pelo convite. Foi realmente um prazer estar aqui. Eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu espero que todos prestigiem, né, e sigam o canal, que vai contribuir muito para a formação de vocês. Olha, eu gostei que ela fez propaganda pro canal. Assina o canal, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Clica no sininho, dê um like. Clica no sininho, dê um like. Compartilha com seus amigos. O Mundo Compartilhado tem assuntos de várias coisas, desde empreendedorismo, agilidade. Tem assuntos muito legais aqui, como Senta Que Lá Vem História, para você conhecer pessoas que Esse inspiram. É bom, hein? Muito legal, você vai conhecer pessoas que inspiram aí. E, muito bom. Paulo, a palavra é sua.
Gente, que delícia de papo, que gostoso, sempre bom conversar assim sobre um assunto tão relevante de forma tão leve e agradável. Espero que tenha sido divertido para vocês, como foi para a gente, né? E acompanha aqui, quem sabe a gente vem bater mais papo e foi muito bacana, obrigada mesmo. E vamos mudar a mentalidade, gente. As crianças, o nosso futuro precisa disso, a gente precisa desse novo olhar na educação. Muito bom. Gislaine, Paula, muito obrigado. Assim que a gente encerrar aqui, eu já vou marcar a data com elas. E aí a Gislaine deu a ideia de fazer live. Vocês viram, né? Eu acho, gente. A gente fala tanto de educação interacionista, né? Dessa troca. Tudo bem que estamos trocando aqui, né? Mas quem sabe? Acho que dá para fazer um questionário com o seu público. Se eles acharem que vale a pena, podemos encarar, né? Então, topado. Então, vai ser uma live, a gente anuncia, tá bom? Meninas, muito obrigado de coração, viu? Paula, Gislaine, obrigado por esse papo ótimo. Você que tá aí, por favor, assine o canal, deixe seus comentários, manda e-mail pra gente, tá aqui embaixo, ó, canal mundoCompartilhado@gmail.com. Se você quiser também trazer algum assunto, sugira pra gente, deixe seus comentários sobre o vídeo, dê um like, assine o sininho, como a Gislaine falou aqui pra gente. E, pessoal, a gente se vê. Muito prazer no próximo vídeo. Um grande abraço.